Ela que já esteve fisiculturista, vice-campeã do estado de São Paulo, professora de educação física e recentemente, já com uma trajetória nesta linha sobre palestras, vem falar sobre e se tornou especialista em autoestima, autoconfiança. Estou falando de Tatiane Rolim, em casa simplesmente minha esposa. Quem falar é o que manda, né? Vem falar no programa de hoje. Boa tarde, dona Tatiane, seja bem-vinda ao programa de hoje. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Muito obrigada pelo convite de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho do meu leve conhecimento. Autoconfiança. Eu preciso abrir o programa, como tradicionalmente, perguntando, dona Tatiane, o que define, o que é, como você define autoestima, autoconfiança, não propriamente na palavra, mas eu preciso fazer essa pergunta, autoestima e autoconfiança na tua vida para abrirmos o nosso bate-papo. Bem, então eu tenho que primeiro começar dizendo que uma mulher com autoestima é uma mulher que se posiciona. É uma mulher que sabe dizer sim, sabe dizer não. É uma mulher que tem medo, mas que age com o medo mesmo. É uma mulher que não tem que... ela não precisa a aceitação dos outros lá fora, porque ela já sabe quem ela já tem a definição de quem ela é. Ela não precisa competir com outras mulheres, porque ela já tem a definição dela muito bem resolvida. É uma mulher que sabe o seu apreço, que sabe o seu valor, que se reconhece, conhece as suas qualidades e os seus defeitos e sabe agir dentro de tudo isso. A senhora falou bonito, mas na pergunta que eu fiz, ela não respondeu. Então vou responder. Autoestima e autoconfiança na sua vida, porque na prática, quando se fala, é fácil definir a autoestima. Eu quero entender na sua vida, dia a dia. Na sua forma, não dia a dia, define a autoestima e autoconfiança na sua vida. Bem, na minha vida, a autoestima... A saia justa vai ser grande, você falou que não seria, né? Mas vai que vai. A autoestima ela é a forma como a gente se trata. Então, no dia a dia, eu procuro sempre me tratar bem, né? Eu me posiciono bem. Maravilha. E a autoconfiança, a forma como eu reconheço o meu valor, a minha capacidade. E aí a gente entra também na autoimagem, que ela está dentro da autoestima, que é a forma como eu me vejo. Então, eu me vejo uma mulher muito bem, eu cheguei até aqui, não foi em vão, né? Isso é porque eu tenho um valor, é porque eu tenho uma capacidade. Bacana. Como você mesmo disse no começo do programa, eu fui 2 vezes vice-campeã no fisiculturismo, representando a cidade de São Paulo. Então, eu não cheguei ali em vão, ninguém me empurrou, ninguém me puxou, eu fui por méritos meus. Isso é uma mulher com autoestima definida, com autoconfiança. Tatiane, quando você fala desse fisiculturismo, e é interessante trazer para o autoestima, como que o fisiculturismo influenciou para chegar na autoconfiança, na autoestima ao longo da sua vida? Primeiro, Pietro, eu preciso dizer para você que a autoestima ela também está muito relacionada às nossas feridas emocionais. Eu precisei trabalhar feridas emocionais. Eu precisei trabalhar essas feridas em mim. Por quê? Na minha infância, eu tinha uma certa rejeição, ou eu talvez visualizava isso na parte dos meninos. Né? Os meninos paqueravam as meninas da escola, mas eu não era uma menina muito bem paquerada. Então aquilo entrou dentro de mim como se eu não fosse bonita, como se eu não tivesse valor, como se eu não fosse capaz. Essa rejeição me acompanhou. E quando eu me tornei fisiculturista, eu fui atrás do fisiculturismo, atrás de um corpo perfeito, para mostrar para os outros que eu tinha um valor. Primeiro você foi para mostrar para os outros. Isso, para buscar reconhecimento de fora. Porque dentro de mim eu não tinha isso bem trabalhado. Mas isso tem a ver com autoestima ou não? Tudo a ver. Você descobriu a autoestima se mostrando ou se encontrando? Não, eu descobri a autoestima me encontrando. Entendi. Porque a gente precisa ter isso bem resolvido, que, na verdade, eu precisava buscar de fora algo que eu não aceitava dentro de mim. Então, eu precisei me conhecer de verdade, trabalhar as minhas feridas, curar as minhas feridas, para ter uma boa autoestima. Porque isso, Pietro, e a todo mundo que está aqui,
Às vezes a gente tem uma boa E para os autoimagem. ouvintes, né? Milhares, centenas deles. Exatamente. É. Eu tinha uma autoimagem elevada, Tá. porém uma baixa autoestima. Você tinha um corpo perfeito, em outras palavras, mas estava com baixa estima. Perfeito não, Louco de porque entender, né, é louco. doutor? Isso está ligado, então, à aceitação? A Muito. sua aceitação com você mesmo? Sim, a minha aceitação. No meu caso, era a rejeição. Mas tem muitas mulheres que é o abandono, o que abusos, né, que sofrem na infância, e tudo isso causam feridas emocionais que vão ficando e perduram ao longo da sua vida. Então, a baixa autoestima, ela nos faz viver relacionamentos abusivos, ela nos faz viver com uma insegurança gigantesca que nos impede de prosseguir, medo, ciúme. Isso é possível E aí, curar, não? e pancadas da vida também te leva a ter uma baixa autoestima? Com certeza. Você, você começa a patinar e aí você pode... Então, uma coisa, então pode ser que é meio que bola de neve, né? A autoestima te leva para caminhos ruins, que aumenta ainda mais essa autoestima, é isso? Sim, mas eu preciso dizer para você que isso tudo começa na infância e é inevitável. Até quando a gente é um bebê, a gente é lindinho, bonitinho, perfeitinho e tá tudo lindo. Quando a gente começa a crescer, os nossos pais, eles já automaticamente, a sociedade ensina isso, né? E vem as cobranças, você fez isso errado, você não serve para nada, você não sabe fazer nada direito, você está banado. Começa Então, a já ter... a perca da autoestima começa a estar dentro de casa. Dentro da mesmo, infância. dentro de Até casa. os 7 anos, você já começa a viver as pancadas da vida que vão perdurar. Então, tudo isso é uma consequência. Você fala dessa consequência, eu preciso relatar um caso que eu e a Abilil vivenciamos. Isso é interessante, Carol. É uma criança de 7 anos, chegou para nós e disse assim, estava brigando com a coleguinha dela e nós fomos perguntar o porquê estava brigando as duas. Ela falou, não, eu precisei socar, essa foi a palavra. A outra, porque ela mexeu com meu marido. Falei, mas peraí, 7 anos, como assim marido? Então, distorceu tudo na sociedade. Hoje, talvez, essa criança, e essa é a pergunta, essa criança com 7 anos, ela é a resposta do que ela vê dentro de casa. Talvez a figura do que o padrasto ou o pai faz com a mãe, talvez sem cuidado nenhum, acaba mostrando tudo que tem que mostrar, faz com que ela perca essa autoestima e se torne um ser humano diferente com uma idade, porque ela está com 7, com atitude de 18, de 20 anos. Seria essa... forçar a autoestima dessa criança ou reprimir a autoestima dessa criança? Na verdade, essa criança sofreu, né, uma ferida de abandono, de rejeição, de crítica, de julgamento, e aí ela está carregando essa ferida, né? Ela coloca a pessoa que o feriu no altar e a vida dela é baseada nisso. E por que essa criança com 7 anos tem um marido e é ciumenta a esse Louco ponto? de entender, né? Porque ela já foi uma pessoa rejeitada, então agora ela encontrou alguém que pode fazer o que quiser dela, que ela aceita, e aí ela vai partir para cima de outras mulheres, porque aí com outras mulheres ela quer competir. Ela quer descontar a raiva que ela passou, a dificuldade. Ela meio que criou um porto seguro na cabeça dela Exatamente. nessa situação, né? E aí ela vivencia isso, né? Isso. E ela vai levar isso perdurando a vida dela toda. A autoestima também serve para criança ou tem que ser alguém que já conhece um pouco tem que ter faixa etária para descobrir que eu posso melhorar minha autoestima ou já de criança dá para aplicar? Como eu te falei, a autoestima começa desde bebê, desde a gestação. Por quê? Porque a autoestima está relacionada ao amor. E o amor é a chave. É a chave da virada, é a chave da mudança, é a chave da construção da base da vida. Né? Então, uma criança, às vezes, dependendo da forma como os pais tratam, como os pais falam com ela já automaticamente entende que ela não é amada, que ela não é querida, porque se o pai às vezes é grosso ou não dá atenção, ela já engole aquilo, traz para a vida dela como se ela não fosse uma pessoa amada, como se ela não fosse uma pessoa valiosa. Então, mas a autoestima... E dá para curar. Dá para curar. Muito bem. Vamos para a participação. Nós temos muito tempo. Não tá, já 1h15 já. 1h14. É bom, vai embora. Luciana Loriano. Loriano. A senhora conhece, então? Conheço. Então é puxa-saco. Abilil,
Sinto muito orgulho de você, mulher guerreira. Ó, Carlão, já começou. Tá aí, parabéns. Não, e realmente seu histórico é maravilhoso. Achei também a Célia Nogueira mandando um parabéns pra minha amiga. Tá aí. Amiga, né? Tá todos do programa. Célia Edna Nogueira. do São Vitor, boa tarde. Muito Quero obrigada. abraçar o marido Arlindo Família. Ela faz uma pergunta aqui que é interessante, vou deixar logo para a sequência. Praticar esportes aumenta a autoestima? Daqui a pouco respondemos, a Tatiane estará respondendo essa pergunta. Alô, Ana do São Manuel, boa tarde, um abraço e uma boa tarde para o seu marido Elias. Vera Lúcia, da Vila da Inês, também está mandando boa tarde pro seu marido e falando que é um ótimo programa. Tem a- Aguinaldo Silva. Ei, E aí? Que Quer participar do sorteio? E aí? Hã? Aguinaldo tá fazendo falta, hein, Aguinaldo? Tá fazendo falta. Rafael Jackson, boa tarde. Meu sobrinho. Ademir dos Santos, boa tarde. Tá aí. Tem outras perguntas aqui, mas deixa eu voltar. Então, tem mais abraço aí? Tem uma pergunta aqui também. Então, segura a pergunta. Vamos por parte aqui, beleza? Cadê a pergunta aqui? Ah, tá aqui. Da prática A da atividade. Silvia, Parque das Nações, boa tarde e tal. Ó, você vai ligando 36015524, pode fazer a pergunta. Estamos falando hoje sobre autoestima. Tem uma pergunta ali que eu vi que é muito interessante, tem a ver com suicídio, alguma coisa assim, nós vamos estar fazendo. Pergunta se acha interessantes. Microfone é aberto para você. Você pode mandar o seu áudio 992630035. Hoje, a nossa entrevistada Tatiane Rolim, especialista em autoestima e autoconfiança. A Silvia do Parque das Nações quer saber: precisei mudar o meu visual para voltar à minha autoestima. Não, essa aqui é outra pergunta, eu que me perdi aqui. Praticar esportes pode ajudar? Lembrei. Pode muito. Primeiro porque eu ia até chegar nesse ponto, né? A autoestima, ela é treino. Você treina, é um treinamento diário. É um estilo de vida. E estilo de vida a gente escolhe. E existem dois caminhos. Você escolhe se amar ou você escolhe não se amar. E todos esses dois caminhos você vai pensar, agir e ter atitudes como, né? Ou de quem se ama ou de quem não se ama. E a atividade física, ela entra na autoimagem. Então, quando você pratica atividade física, ela libera serotonina, adrenalina, né? Então, mexe com os hormônios do prazer, do humor, do bem-estar. E isso faz com que você se sinta bem. Quando você já se vê bem, isso já melhora dentro de você os teus sentimentos. Mas é claro que aí eu ia chegar nesse ponto, que às vezes a gente pode ter uma autoimagem elevada, mas uma baixa autoestima, que era o que acontecia comigo na época do fisiculturismo. Nós vamos entrar no suicídio quando entrar nessa parte, falar da baixa estima. Mas voltando aqui, encontrei a pergunta, foi da Edna do São Vitor. A prática de esporte, você disse que sim, mas aí eu faço uma adendo a essa pergunta. A prática do esporte para o próximo, que tem gente que faz, como você até citou, eu faço porque eu quero estar bonito fisicamente para o próximo. Seria autoestima, ou quando eu faço porque eu me amo, porque eu quero estar bem, é autoestima? Vamos deixar isso bem claro para o telespectador. Quando eu faço para o próximo, eu faço porque eu tenho que mostrar, eu faço porque eu tenho que ter reconhecimento de fora, é uma baixa autoestima. Aí você vê como que é, uma baixa autoestima. Porque eu preciso da aceitação do outro Pra para agradar me alguém. validar. É aquele pessoal, tem um pessoal que vai na agradar academia, alguém. fica na frente do Isso. espelho se beijando, se auto-beijando, narcisista. porque ele quer estar bem, ele quer passar e quer que você perceba que ele está bem. Ele tem que provar para os outros que ele está bem. Exatamente. Então é Você uma baixa precisa estima. É uma baixa Uau. Então, autoestima. aproveitando isso aí, lógico, levando em consideração um corpo saudável, vamos dizer assim, né? A pessoa ela não precisa ser a Rato de mais academia. top das top. Tem saúde, beleza. Ela se aceitou ali, ela pode ter uma autoestima muito elevada. Sim, Talvez até maior, então, do que uma rato de academia. exatamente. Quer dizer, ela se aceitar como ela é. Você pode falar Você nos aceitar. padrões brasileiros. Por exemplo, eu venho de televisão, você pega uma referência. Antigamente o pessoal falava assim, apresentador tem que ser bonito, a apresentadora tem que ser bonita, e alguém criou o rótulo. Você pega, por exemplo, mas vamos pegar o padrão do Faustão.
Um cara fora de um padrão e fez anos de audiência e arrebentou. Foi um dos maiores salários do nosso Brasil. Porque ele tinha o quê? Possivelmente, não sabemos, mas autoestima e confiança para estar ali. Seria mais ou menos isso? Sim, seria. Se ele está bem resolvido com ele, se aquele corpo não incomoda, porque não é o corpo em si. E aí é o problema. Então, por exemplo, na minha época, o corpo perfeito padrão era as paniquetes. Juju Salamini. Exato. Então a gente buscava, foi paniquete. Fazendo e falando, só porque a Daniela está ouvindo, né? Tá ouvindo. A gente buscava essa perfeição. Só que a perfeição, ela é uma baixa autoestima. Porque nós nunca seremos perfeitos. Isso não existe. Né? E isso é o tempo inteiro a gente está buscando a aceitação e reconhecimento do outro. E nunca vem de dentro. Mas isso por quê? Porque existem feridas dentro de nós, né, do ser humano, que a gente, muitas das vezes, a gente não quer curar. A gente quer tapar para que não seja visto. E aí acaba que você deixa a sua autoestima baixa. Tá aí. Tem mais participações? Tem, é isso aí. Pessoal, continue ligando pra gente aí, 36015524. Tem a Roseli da Vila Mariana, mandando boa tarde para sua mãe e seu pai. Parabéns pelo programa. Obrigado pela audiência aí. Muito bem, a Silvia do Parque das Nações. Boa tarde, ótimo programa. Obrigado, Silvia. Precisei mudar, agora sim aquela pergunta, precisei mudar o meu visual para voltar à minha autoestima. O que dizer? Se encontrou? Talvez não, ou talvez sim. Porque aí, na verdade, as pessoas elas confundem a autoestima com a autoimagem. Ela mudou a imagem dela para poder melhorar a autoimagem. Mas a gente é relativa aqui, eu não posso dizer que melhorou a autoestima. O que importa é o motivo dessa mudança, talvez, então. Exatamente. Ela pode ter mudado porque é uma coisa que aconteceu. Ela quis mudar, aí é legal. Sim. Ou se ela quis se enquadrar no padrão da sociedade. Se ela fez porque ela se encontrou, é autoestima. Sim. Se ela fez porque o meu crush, sei lá, meu namorado, sei lá o que, quer dessa maneira, baixa estima porque quer se mostrar para alguém. Exatamente. Então é uma questão, Silvia, de resposta e se encontrar. Se você fez, porque tem mulher que usa roupa que nem homem, tá bem. Se ela confia nela dessa maneira, é autoestima. Exatamente. Se garante, bate, vai para frente, acabou. Agora, tem mulher que não, eu preciso ser assim porque meu marido quer que eu seja dessa maneira ou dessa forma. É uma coisa que é complicada aí. Da nossa vinheta, eu quero fechar esse bloco falando para esse lado. Essa pergunta é muito capciosa e tem a ver com autoestima ou o contraverso disso. Ou o averso disso, que é a baixa estima. Vamos lá, pergunta da Mônica, do Zanaga 2, mandando boa tarde pra gente aqui. Isso pode levar a pessoa ao suicídio? O quê? A baixa autoestima? Nossa, Mônica, que pergunta. Sensacional. Pode. Por quê? Porque está relacionada às feridas emocionais. A autoestima é trabalhar a cura interior e uma mudança de hábito. E o que acontece, né, e nós estamos num mês muito importante, que é o mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, a prevenção contra o suicídio, e os índices estão muito altos. O Brasil é o 8º país, né, no índice do suicídio, e tem uma crescente muito grande. Então, a falta de resolver os conflitos internos, a ferida do abandono, a ferida da rejeição, a ferida da superproteção, que isso também causa uma ferida, da crítica, do julgamento. Isso tudo, mal resolvido, faz com que a pessoa permaneça uma vida com uma baixa autoestima, e aquilo vai trazendo insegurança, medo, vai deprimindo, isso vai fazendo com que você não se ame, então você já não se aceita, você não se vê bem, e você vai se isolando do mundo. E é esse isolamento que vai cada vez mais te afastando das pessoas, da sociedade, te afastando de você mesma. Como curar isso aí? E aí tem que trabalhar essa autoestima, essa autoconfiança. São sessões isso? São sessões. São sessões. Eu trabalho, né, com os 6 métodos. Antes de falar dos métodos, eu preciso que o pessoal, a gente tem um cronograma.
Como é que eu detecto? Como é que quem está nos ouvindo, a exemplo ali, mudei meu visual, será que está certo ou não? Eu fiz isso, tal. Como é que eu sei se eu tenho autoestima, se eu tenho baixa estima, se eu não tenho estima nenhuma, se eu preciso encontrar? Existe um perfil, existe uma análise que dá para ser feito? Isso é feito em sessões, dá para ser feito rapidamente? O pessoal em casa pode fazer alguma coisa para descobrir algo dessa maneira? Sim, é feito na primeira sessão, a gente tem o teste da autoestima, para que a gente já detecte, né, qual que é o problema, e para poder trabalhar esse problema. E aí a gente trabalha o método, que são os 6 pilares da autoestima. 6 pilares. 6 pilares. E a gente tem 2 formas de trabalhar na sessão individual, ou 13 sessões, que dariam mais ou menos 6 meses, a cada 15 dias o atendimento, né, presencial ou online, ao vivo, ou 6 sessões, que seriam 3 meses, que é, né, meio, para poder resolver esse problema. A gente deixou um pouco de lado os nossos filhos para suprir a necessidade tanto financeira quanto profissional, e aí a gente quer suprir a falta de estar em casa, dando as coisas. Exatamente, recompensando, dando as coisas, dizendo sim o tempo inteiro. E aí essa superproteção realmente vai ser um problema no futuro. E ele é bem perigosa, nós temos que tomar cuidado com isso. Muito, até porque no primeiro não que você der para essa criança que tem essa superproteção, pode provocar suicídio. Como é detectado esse excesso de sim? Quando a criança... porque tudo a gente vai entregando, é sim aqui, é sim ali e tal. Quando percebemos que aquele sim começou a fazer mal, o pai, a mãe percebe, ou quem é o responsável acaba percebendo que está um excesso ou não? Você percebe quando você dá o primeiro não. E aí a criança ou faz birra, ou ela já faz aquela malcriação, ela joga as coisas, tem o primeiro confronto. Aí você vê que a superproteção já está inserida no ambiente familiar. Exatamente. Muito bem. Estamos indo para a nossa vinheta, para o horário do intervalinho comercial. Eu vou deixar a seguinte pergunta. Quem passou por um trauma de separação? Hoje é uma grande realidade, Abilio. Como manter a autoestima e segurar esse rojão, e principalmente as mães que ficam com os filhos, como segurar esse rojão e não passar essa tal da confiança, da autoestima falsa, que acaba sendo não autoestima, e passa e dá um trabalho danado para essa criança, fazendo eles se tornarem com baixa estima. Mas essa é uma perguntinha para depois do nosso intervalinho. A profética do Parque Gramado, programa top! O André, seu marido, está na audiência. Tem mais alguém, doutor? Tem, vamos lá. Hélio da Cordenúncio, mandando boa tarde pra gente e pra sua esposa. Semana que vem, quarta-feira, começa a aula, começa o projeto do Instituto Incab, dona Abilio, para os jovens que concluíram e ainda não foi para o primeiro emprego ou ainda está cursando o 3º ano do fundamental. Esse é o projeto agora, além das 50 crianças que o Instituto Incab já resgatou das ruas, estão cuidando. Queria que a senhora falasse, vai ter tablet, o que vai ter? Então, a gente está toda esperançosa para que comece já esse programa lá no Instituto. E as crianças que estão cursando aí o 3º ano e os que já cursaram, né, se queira já participar com a gente lá, junto com a faculdade, a gente está aberta as portas lá e as inscrições para todas as crianças. Marili, que corra, nossa assistente social que corra atrás, né, para poder trazer. Atenção, sábado agora tem o que lá no Instituto Incab? Hoje no sábado no Instituto Incab tem um pediatra, né, para atender as nossas crianças que a gente acompanha lá no Instituto. Então, projeto bacana, fique atento lá nas redes do Instituto, @Instituto Incab, que é INCAB. Você vai ver o trabalho que essa mulher faz através do Instituto Incab, isso sim que é autoconfiança. Muito bem, a nossa entrevistada de hoje, dona Tatiane Rolim, ela que já foi fisiculturista, foi vice-campeã no estado de São Paulo, professora de educação física por 17 anos, conhece bem da área e também com isso se tornou especialista em autoconfiança. É a nossa entrevistada e está rendendo o assunto. Tá bom demais, doutor. A pergunta que fomos para o intervalinho comercial foi a seguinte: quando há um desgaste, quando há uma separação, cada um vai para o seu lado, e só nessa hora que descobre, parece que o outro não é tão boa gente assim.
Só quem passa por isso sabe como que é. Ai, Quando, né, Bilil? Isso é Você vê verdade. lá a Bilil, quando vê lá você já viu muita gente separada. É amor num dia E ódio no outro. O ódio no Como outro. falar de autoestima? Vou pegar aqui o exemplo da mulher que normalmente fica com os filhos. Como é que ela pode ter autoestima, autoconfiança e não transmitir isso, tá? Um momento de descontrole, dessa transição grande, para não passar uma baixa estima para os seus filhos? Então eu vou começar respondendo, Pietro. Se eu trato bem o outro, se eu mimo, se eu surpreendo, se eu falo bem, se eu quero bem, se eu faço todo aquele mimimi com o outro, por que eu não faço isso comigo? Eu tenho que falar bem de mim, eu tenho que me tratar bem. E o que acontece nos relacionamentos? Nós, mulheres, a gente às vezes fica tão focada em tratar bem só o outro que a gente se deixa de lado. Que ela esquece de si mesma. Esquece de si mesmo. E aí, quando vem a separação, e aí você falou que aí descobre na separação que o outro, mas na verdade, ninguém descobre do dia para a noite. Já vem sendo lançados sinais durante o relacionamento. E aí a gente talvez falte diálogo e a gente não se reúne para tentar ajustar, ou o parceiro também não quer esse ajuste, não quer essa melhoria, né? E a gente vai empurrando com a barriga até onde dá, e chega um dia, a bomba explode, e aí há essa separação. E aí se essa mulher que se separa, ela não começar a olhar para ela com os olhos de uma mulher que é merecedora, de uma mulher reconhecida, ela mesma dá esse reconhecimento, ela ter apreço por ela mesma, ter esse amor por ela, essa validação, ela mesma se validar, ela vai passar isso para os filhos. Então, os filhos dela vão viver relacionamentos também abusivos, frustrados, e isso vai virando de geração em geração. Então, as pessoas cada vez mais desacreditam no amor e diz, é de geração em geração. Por quê? Porque foi o que foi passado pelos pais, pelos bisavós, pelos avós, e você vai carregando vamos dizer, esse legado, né? E acaba se tornando uma audição, né? Isso aí pode ser, pelo que você está me falando, então, essa baixa autoestima, no caso, a mulher tendo uma baixa autoestima, ela já pode entrar nesse relacionamento por causa disso. Então, assim, ela já entra numa coisa, enxergando coisas diferentes. Se ela não tem autoconfiança, ela vai entrar frustrada. Exatamente. Entendi. Porque aí eu preciso que você me elogie. Isso também serve também na vida profissional. Eu estou num trabalho onde eu preciso que o meu patrão me elogie o tempo inteiro. Se ele não me elogiar, não rendo, eu não faço mais, porque eu não valho nada, porque eu não sou capaz, porque ninguém fala que eu sou capaz, entendeu? E, na verdade, você tem que entrar em qualquer área da sua vida, seja profissional, no relacionamento, você já sabendo do seu valor, da sua capacidade, sem esperar que venha do outro, porque se vier é um complemento. É legal. E se não vier, eu estou bem resolvida, exatamente. A sociedade acaba nos impondo algum tipo de padrões, algum tipo de padrões de beleza, de padrões de roupas. Talvez pegando até o gancho quando a pessoa separa, que muda de padrão. A mulher tinha um padrão, mudou, já coloca um short curto, etc. e tal. Ela se sentiu bem. Hã? Ela se sentiu bem. Se sentiu bem. Mas aí tá, será que é o autoestima ou não? A pergunta é, como você lida com as pressões para manter a confiança em si mesmo? Porque é o que você falou, a mulher acabou de separar, eu vou pôr o shortinho curto porque agora eu estou livre, leve da pista. E nem sempre a autoestima dela precisa vir com a roupa. É isso? Sim. Como lidar com as pressões? Porque seria isso, como lidar? Eu não preciso pôr um short curto porque eu separei. Eu posso ter autoestima mantendo o meu padrão? Seria isso? Então, na verdade, o que acontece? Às vezes a autoimagem, foi aquilo que eu falei, a autoimagem está elevada, só que ela precisa chamar a atenção desse cara que perdeu ela. Ou eu preciso que os outros me vejam, então eu boto essa roupinha curta, né? Essas roupas decotadas. E por quê? Porque eu preciso que venha de fora o reconhecimento do meu valor. Mas isso não é autoestima, então? Isso não tem... pode ser que tenha mulheres que realmente gostam, eu gosto realmente, né? E tá tudo bem, ela é bem resolvida, tem a autoestima dela elevada, a autoimagem elevada, mas nem sempre tá atrelado um ao outro. Um pode ser alto e o outro baixo, e isso acontece muito. O que é atrelado a autoestima e alto e baixo para uma autoconfiança? Então, eu posso, por exemplo, ser uma mulher
igual eu era quando eu era fisiculturista. Eu tinha uma autoimagem elevada, mas eu tinha uma baixa Abeleu, autoestima. aplausos para a dona Abeleu. Eu tinha uma baixa autoconfiança. Porque como o Pietro falou, na verdade eu trabalhei em um só lugar 17 anos, mas eu sou educadora física há 24 anos, que eu atuo como profissional da educação física. E eu sempre precisei, por causa da minha ferida de rejeição da infância, né? Eu sempre precisei que os outros mostrassem a minha capacidade e o meu valor. Eu sempre necessitei que o elogio viesse de fora, porque eu não consigo me elogiar. E quando o elogio vinha de fora, eu não conseguia aceitar, porque eu não me achava merecedora. Então eu sempre rejeitava. Doido, sim. Imagina, não, são seus olhos. Imagina, nem é tudo isso, eu não. Faço por fazer. É você quando uma mulher passa todo por esse processo, passa por todas essas questões, e assim mesmo ela tem uma autoestima. Ela tem a autoestima dela. Alta ou baixa? Alta. Alta. Não baixa. Sim. Ela passou por todo esse processo. Das feridas, das vencedora. coisas, Ela curou tudo guerreira. isso, é resolvida e ela tem uma autoestima. É uma mulher resolvida que vai progredir na vida, que vai ter sucesso, que vai ter abundância, prosperidade e equilíbrio. Muito bem. Legal. A Celinha Mendes mandando boa tarde a todos nós. Também, quem mais está por aí, doutor? Marisa, do Jaguari, boa tarde. Mandando boa tarde pro seu marido também. Também junto com a gente o Eduardo, o Evandro. O que é aqui? Eduardo ou Evandro? Esse aqui. A Vilma, Eduardo, o Eduardo do Vila Margarida junto com a gente. Boa tarde para Marta, parabéns pelo programa. Quem mais? Kátia, da Vila Mariana, me mandando boa tarde aí. Alô, Vilma Aparecida. Ela quer abraçar o marido Piveta. Boa tarde. Edivânia, do Jardim Colina. A Ticiane Louchineski deve ser, né? Do Cidade Jardim. Opa, o senhor que já conhece ela, como que é, Carlão? Louchinovski, tá chique demais. Alô, Silmara do Nova Cariobinha, tem pergunta chegando aqui. Ela diz o seguinte: tem como identificar logo se uma pessoa é narcisista, independente de autoestima, baixa estima, se ela é narcisista Já- no meio de tudo Essa isso? já foi no rim, né? Já Pergunta, bateu, né? já, né? Parabéns, Silmara. Pergunta top. Ela foi Pergunta que foi, né? sensacional. Tem como identificar sim. O narcisista é uma pessoa que ele tenta fazer com que a mulher seja dependente emocional o tempo inteiro. Então ele faz essa mulher virar uma dependente financeira. Ele tem ciúme excessivo. Ele é uma pessoa que ele faz com que ela sofra um relacionamento abusivo. Às vezes as pessoas confundem o relacionamento abusivo não está sempre atrelado a você apanhar, mas está atrelado também a pessoa te diminuir, te humilhar, Questão emocional, essas coisas. entendeu? Te jogar para baixo. Isso também é um relacionamento abusivo. Então você consegue identificar sim essa pessoa, né? Geralmente o homem quer que a mulher fique em casa, cuidando da casa, do filho, atrás de um fogão. Isso é uma dependência emocional e ele faz ela viver uma dependência financeira e faz ela acreditar que ela não conseguirá nada melhor, que a vida é isso aí e ela tem que aceitar. Vou completar essa pergunta, que me veio essa dúvida. Às vezes a mulher ela pode ter uma autoestima boa, e aí ele pode ir criando essa dependência aos poucos, né? Porque ele não vai chegando, porque ela vai falar, peraí, aqui não. Ele consegue criar isso aí e com o tempo deixar essa mulher com uma baixa autoestima? Consegue. Consegue porque ele vai tirando aos poucos a forma dela mesma se tratar. Então ele começa a bloquear essa mulher, dela ter um acesso à sociedade. Então a primeira coisa, ele tira do emprego, esse emprego não serve para você, fica em casa, cuida dos filhos. E aí aos poucos ele vai travando ela para que ela se torne dependente emocional. O perigo está aí, dele. está nessas Exatamente. Qual seria o conselho para as amigas que estão nos ouvindo e acabou se identificando com isso? Qual o conselho que você daria, então, para alguém que está lutando por baixa autoestima, ou até mesmo para quem vive um relacionamento narcisista dessa maneira, que é complicado de entender? Como fazer?
Bem, primeiro eu quero dizer para você que você é merecedora, que você merece muito mais, que você é capaz, que você é valiosa. Deus não te fez para que você seja diminuída e não te fez para ser perdedora. Então você já tem que começar reconhecendo esse valor e que você merece muito mais. E que você comece a se tratar melhor a todos os dias, a olhar para você com olhos de uma mulher que se ama, de uma mulher valiosa, capaz, se olhar no espelho e dizer: eu escolho me amar, eu escolho acreditar em mim, eu escolho confiar em mim e partir para cima. Isso é treinamento, é treino diário. Treinamento. Então tá aí, precisa de sessões. Daqui a pouco você passa o telefone, quem quiser outras informações. Muito bem, dona Tatiane, houve um momento específico na sua vida em que você percebeu a mudança significativa nessa trajetória que você falou: agora estou com autoestima? Porque você, em certo momento, disse aqui no nosso bate-papo que é fisiculturista, não sei o quê, encontrou o corpo perfeito, encontrou aquilo, mas em certo momento aquilo, de repente, era um contrassenso. Era, mas não era, era aparente. Em que momento você encontrou isso, que a ficha caiu, e como falar isso para o pessoal em casa, que é possível identificar isso? Bem, eu, como muitas mulheres, vivi um relacionamento agressivo durante 12 anos, e um dia eu resolvi virar a chave, né? Eu fui realmente fisiculturista, 2 vezes vice-campeã, eu tinha um baita corpão, né? E aquilo era só para buscar reconhecimento de fora, mas existia um vazio gigantesco dentro de mim. Então eu saía de casa às 5h30 para trabalhar, voltava 10 horas da noite, e quando eu chegava na minha casa, parecia que eu estava somente sobrevivendo, que eu era uma pessoa viva, porém morta por dentro. Faltava algo, faltava um complemento. E eu sempre fui uma mulher que acreditei muito no amor. Então, eu não deixei que esse relacionamento abusivo, ele desacreditasse que vale a pena amar e vale a pena buscar, né, alguém que nos engrandeça, que nos complete, que seja realmente um parceiro em diálogo, em união, que tope ser não só, que não seja 100% só para um lado, mas que a vida seja 50% para ambos os lados. A senhora está sorrindo, dona Abeleu? Compartilhe com o pessoal em casa? Claro, com certeza vou compartilhar. Não é que eu sorri, eu vi a espontaneidade dela falar, dela se expressar, né? E ela tá apta mesmo, gente. Vamos pra cima. A Fabiana do São Manuel, parabéns, doutora Tatiane, ótima entrevista. A Rita, doutor, do Parque Liberdade, está participando aí. Boa tarde para o seu marido Renato, parabéns, top pelo programa. Indo para a reta final, eu quero perguntar o seguinte: você que esteve ali nesses 17 anos, 20 e poucos anos de carreira, 17 anos dentro de uma sala de aula de educação física, como você conseguia passar essa autoconfiança? Você cuidava não só da saúde, não só da estética, mas passava essa autoconfiança. Você viu e teve algum resultado? Claro que sim, mas gostaria que compartilhasse, vivo, de pessoas que tiveram a vida mudada e encontrou autoestima, não só mudando o corpo? Sim. E essa pergunta é muito boa e me deixa até muito emocionada, porque eu trabalhei 17 anos dentro de academia e eu me lembro de uma história de uma aluna que ela estava internada no hospital psiquiátrico e eu fiz uma postagem. Só para o pessoal entender, essa aluna praticava academia antes, sim, tinha uma vida saudável e ela estava internada onde? No hospital psiquiátrico. Então ela precisava se encontrar. Sim, porque ela viveu anos um relacionamento abusivo. Para entender. Né? E aí continua, para o pessoal entender. E aí ela achava que ela não merecia, que a vida para ela era ser abusada de todas as formas, tanto agressivamente quanto, né, mentalmente. E aí ela acabou sendo internada. E aí eu fiz uma postagem no Instagram que eu sempre gostei de trabalhar não só o corpo, porque eu acho que nós não somos um corpo, nós somos muito mais do que apenas um corpo, né? Nós somos mulheres capazes, que somos mulheres mentais capazes de ser melhor a cada dia. Nós somos um espírito, né, evoluído, e nós precisamos evoluir cada vez mais.
Muito bem, vai, continua. E aí eu fiz essa postagem falando que tudo na vida é uma fase, que é um processo que vai passar, que é um processo doloroso e que a gente não pode desistir dos processos, mas que a gente precisa se olhar com olhos de amor, com olhos de uma mulher merecedora, com olhos de capacidade. E fui falando, né, sobre inúmeras coisas. E aí, uma semana depois desse post, que foi ao Instagram, ela veio na aula, ela estava sumida realmente fazia mais de uns 3 meses, ela falou, Tati, naquele dia que eu vi a sua postagem, eu decidi virar a chave da minha vida, eu decidi que eu nunca mais ia permitir ser tratada abusivamente, ser tratada, né, depreciosamente. Então, ela decidiu se amar e virar a chave da vida dela. E ela saiu do hospital e hoje eu vejo ela nas redes sociais e me emociona porque é uma pessoa que conseguiu ir para frente e conseguiu ultrapassar as barreiras do bloqueio na mente, né? Então é possível mudar. Primeiro, um programa maravilhoso, boquiaberto. Primeiro, obrigado, Tatiane, por estar junto com o nosso programa. Eu queria finalizar com a seguinte pergunta, de uma forma rápida a resposta. Como lidar com as críticas e comentários negativos para que não influencie na autoestima, tornando baixa estima? Porque quando a pessoa muda a vida, o que mais aparece é crítica. Ah, eu gostava você daquele jeito, eu gostava você com aquele cabelo, eu gostava você... Como lidar com as críticas para que mantenha a confiança, fortalecendo com a autoestima? Se engorda um pouquinho porque tá gordo, se emagrece um pouquinho porque tá magro. Prefere ficar O que mais tem é pessoas para dar palpite na vida dos outros. Isso é uma verdade, né? Mas quando a gente tem uma autoestima preparada, as críticas, elas sempre vão existir e os julgamentos também. Só que é a gente que define a gente mesmo, e não o que vem de fora me define. Então, o que eu sei de mim é o que me define. Então, o que vier de fora não vai me diminuir, não vai importar. Gratidão. Vamos pro sorteio? É isso aí, pessoal. Um tema muito legal, muito importante. Foi gostoso de Acho ouvir, que né? um tema muito atual, né? Não só importante, é um tema que realmente é uma coisa que a gente tem que desmistificar algumas coisas. Serve para os dois lados, não? Serve para os dois lados. Porque às vezes a gente falou tanto de mulher, parece que só os homens fazem isso aí. Aí o senhor estava falando, eu lembrei da dona Daniele. É possível sofrer ao contrário? Rapidinho, sim ou não? É possível, sim. Sim. Tchau, tô indo embora. Quem quiser saber mais, se aprofundar, na rede social, no Instagram, Tatiane Rolim Oliveira, no Facebook, Tatiane Rolim, e a gente conversa lá e pode se aprofundar mais. É isso aí, pessoal. Tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.